2017 está só começando, mas diante de um 2016 bastante agitado, o que esperar nos próximos 12 meses? O Em Discussão quer saber quais são as perspectivas para 2017. Seja bem-vindo ao primeiro Em Discussão de 2017, já começando aí a fazer uma perspectiva, que a gente veio de um ano extremamente difícil e aí a gente vai tentar colocar aqui as coisas como elas podem ser. Para participar desse programa, nós estamos com Tota Guedes, que é presidente da Federação das Associações de Municípios da Paraíba, FAMUP. Nós também estamos com a Valquíria Cibele Fernandes, que é economista do Conselho Regional de Economia, e o cientista político José Artigas. Sejam todos muito bem-vindos. Como eu disse no começo, eu queria até que o Artigas começasse a falar. A gente teve um 2006 muito difícil, não foi? Muito difícil. Dificílimo do ponto de vista político, dificílimo do ponto de vista econômico, e a gente termina terminamos 2016 com uma situação e expectativa bastante negativa para 2017. Todos os indicadores econômicos confirmam expectativas altamente negativas para 2017. Nós fechamos 2016 com 170 bilhões de déficit orçamentário e há uma expectativa de 150 bilhões de déficit para esse ano de 2017. Não há como resolver o problema fiscal produzindo um déficit dessa monta. Agora, o ano de 2016, ele aprofundou a crise econômica de forma bastante violenta, principalmente por conta da instabilidade política e da instabilidade jurídica. A instabilidade política, motivada pelo conjunto de crises sucessivas que nós vivemos, primeiro com o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, depois com a instabilidade no Congresso Nacional, depois com a instabilidade completa do governo Temer, depois a Lava Jato e suas delações envolvendo o staff principal deste governo, que está no cai não cai, no balança, mas não cai, com grande expectativa de ser destituído do cargo o presidente Michel Temer, ainda nos próximos meses de 2017 pelo TSE. Quer dizer, uma instabilidade política que inibe investimentos produtivos de longo prazo. E, por outro lado, uma grande instabilidade jurídica. Há um grande questionamento acerca do equilíbrio de poderes no nosso país. O judiciário vem tendo um ativismo pronunciado e vem transformando o ambiente de judicialização da política em oportunidades para a politização da justiça, o que diminui a expectativa dos possíveis investidores acerca da segurança jurídica para o futuro. Isso reduz expectativas para um possível crescimento ou reversão do déficit para 2017. Então, o que nós temos agora para este ano é mais crise econômica, mais desemprego, mais crise política e instabilidade. O Congresso Nacional fechou o ano de 2016 com a pior avaliação da história. Apenas 9% de aprovação no Congresso Nacional, que mostra uma enorme ilegitimidade da Casa Legislativa. E agora nós entramos em 2017 com uma crise política generalizada. Nós não sabemos de fato se esse governo permanecerá, se haverá eleições indiretas, o que seria um enorme retrocesso em relação aos últimos 30 anos de construção democrática, e não há expectativas acerca de um futuro promissor para 2017 e, infelizmente, até o ano de 2018 já está comprometido, porque nós não temos como reduzir drasticamente nossas taxas de juros e aumentar investimentos no curto prazo. Portanto, pelo menos o primeiro semestre de 2016 vai ser marcado por mais crise política, por mais crise econômica e por mais crise social, porque a redução dos investimentos na área social, nos programas sociais, vai impactar negativamente a qualidade de vida dos mais pobres. E isso associado a uma taxa de desemprego que virou agora 2016 em torno de 12%, 13% e pode chegar à metade de 2017 na faixa de 15%, 16%,
E isso vai ter um impacto tanto arrecadatório, negativo, porque quanto menos empregados, menor o consumo, menor a arrecadação fiscal, pior o esforço de ajuste, e também uma perda da capacidade de consumo, especialmente desses desempregados que acabam mobilizando as suas famílias numa situação bastante difícil. Portanto, os cenários otimistas são negativos. Valquíria, ele falou um pouco já da economia, já puxou um pouco, misturou a política e a economia, até porque os dois assuntos estão muito interligados, principalmente nesse 2016 que a gente viveu. Mas diante dessas demissões, que a gente teve muitas empresas demitindo no fim do ano, né, em pleno Natal, a gente teve, no finalzinho de 2007, grandes demissões das empresas. A gente teve um comércio que cambaleou, conseguiu manter mais ou menos o mesmo índice do ano passado, mas porque tinha um ritmo de crescimento. Como é que você viu esse final de 2016 para 2017? Pois bem, o que a classe política gerou em 2017 para a sociedade brasileira foi um ambiente de extrema instabilidade, e isso reflete diretamente nas expectativas para o ano de 2017. Então, a economia ela depende bastante das expectativas, né, porque as expectativas que determinam o volume de investimento que será feito na economia, e a partir dessa crise, essa instabilidade política, o que ocorreu é que não tem perspectiva de aumento dos investimentos, além das taxas de juros que o professor já fez questão de salientar. Então, nós estamos vivendo um ambiente completamente desfavorável à ampliação dos investimentos, tanto privado quanto público, com a PEC, né? Porque além da taxa de juros, nós temos ainda agora esse outro fator agravante, que na tentativa de reduzir a relação dívida pública PIB, através só da redução das despesas, né, do governo, isso interfere principalmente na região Nordeste, né, atinge os municípios, né, e a própria economia, né, do Nordeste, que é toda lastreada, né, em programas sociais e em transferências de renda. Então, não tem como nós traçarmos uma perspectiva positiva para 2017 diante desses fatos ocorridos em 2016. A gente chamou o Tota Guedes, que ele é presidente das associações dos municípios da Paraíba, porque uma das coisas que a gente já entende é que os municípios vão receber menos recursos agora em 2017. E isso vai impactar pesado, não é? É verdade, né? As expectativas dos economistas, né, é que o ano de 2017 o país cresça menos de 1%. Então, se o país não tem um crescimento, o que é que ocorre? O município, a receita principal do município, somente os pequenos municípios, é o FPM, né? O FPM é composto por dois impostos, né? O IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, e o Imposto de Renda. Como está havendo desemprego, o imposto de renda do cidadão, tanto de pessoa física como de pessoa jurídica, diminui. E a indústria, quando a indústria, cada mês, ela vem caindo na sua produção. Se não está havendo produção, é porque não está havendo consumo. Não havendo consumo, a arrecadação diminui, os impostos diminuem. E nos últimos 2 anos, né, 2015 e 2016, você percebe que a arrecadação do município, se você entrar no site do Tesouro Nacional, você vai perceber que em 2015 os municípios receberam, em 2016 os municípios receberam praticamente a mesma arrecadação que teve em 2015. E com agravante, né? Aumentou o combustível, aumentou o medicamento, o custeio da máquina administrativa municipal, ela teve um aumento, né? O piso do professor teve que ser reajustado, o salário já no mês de janeiro tem que sofrer um reajuste. Então o gestor nos últimos 2 anos, ele está administrando um recurso que praticamente de um ano anterior e com as despesas bem maiores. Em 2017 as expectativas são as piores possíveis, né? O país está praticamente parado, né? E vivemos uma crise política nunca vista na história, né? E essa crise política, claro que interfere na economia do país, né? E o município é o ente da federação que mais sofre,
porque ele é quem menos arrecada no bolo tributário nacional. Nós participamos de tudo aquilo que o país arrecada em 14.000%, enquanto 62% fica com a União e o restante com os estados. É um modelo de federação que está equivocado também, que está errado, né? O governo federal, a gente percebe, anos anteriores, que sempre vinha num crescimento na sua arrecadação, mas em função das contribuições, entendeu? Porque os municípios não participam desse bolo tributário nacional que a União participa. Então, é uma discussão que temos que voltar à tona, porque é no município onde reside o cidadão, é onde o poder está mais próximo das pessoas, entendeu? Então, é um ano preocupante. Vocês falaram de uma seca que enfrentamos aí, uma das piores dos últimos 40 anos, que também traz despesa também para o município, principalmente aquele que a sua receita principal é o FPM e o ICMS. No caso, eu queria, Artigas, que às vezes as pessoas estão vendo essa situação que está acontecendo e perguntam por que antes, na outra gestão, os municípios tinham recurso, tudo parecia que circulava bem, estava todo mundo num clima de crescimento e de repente tudo retraiu. O que acontece, o que acontecia que não acontece mais? Olha, nós tínhamos uma política macroeconômica e uma política social agressiva, favorecedoras ao crescimento econômico, ao aumento do consumo, ao aumento da renda, exatamente porque o volume de recursos do Estado passou, nesses últimos 10, 15 anos, pela primeira vez na história, a ser distribuído para os mais pobres. E os mais pobres, imediatamente, aumentando a sua renda, eles transformam essa renda em consumo. E isso acaba movimentando o mercado, o comércio, o varejo, a indústria, estimula emprego. Tanto é que no final de 2014, em dezembro de 2014, nós chegamos a 4,5%, 4,4% de desemprego, o que é considerado já pleno emprego. Atingimos o ápice da empregabilidade no país, mas porque nós estávamos vindo de um ciclo virtuoso. O ciclo virtuoso diz respeito a aumento das transferências de renda para os mais pobres, aumento do consumo, aumento do emprego, aumento do crédito, aumento do consumo, aumento do emprego, aumento do crédito, aumento da arrecadação fiscal do Estado. O aumento da arrecadação fiscal do Estado, nós passamos 8 anos com recordes sucessivos de arrecadação fiscal. Isso permitiu uma ampliação dos investimentos públicos, o que também favoreceu o aquecimento da economia. Se nós observarmos nos últimos 10 anos, as principais grandes obras realizadas no Brasil foram feitas com capital estatal. Grandes obras de infraestrutura, rodovias, portos, ferrovias, complexos industriais. As estatais, especialmente a Petrobras e a sua subsidiária Transpetro, investiram muito, recondicionaram o setor industrial naval, ampliaram enormemente seus investimentos com as refinarias, com os complexos petroquímicos. Então nós tivemos grandes investimentos estatais, o que ocupou uma boa parte da mão de obra. E isso gerou renda, consumo, arrecadação. Por isso, os repasses para estados e municípios puderam ser mais volumosos. Agora, só com o Estado investindo, gastando, é que pode se produzir esse efeito positivo. Houve uma política desenvolvimentista nos anos passados. E desde 2014 para 2015 nós invertemos a política macroeconômica para uma política claramente monetarista, favorável ao ajuste fiscal. Para fazer ajuste fiscal, nós temos duas alternativas. Ou nós cortamos gastos, ou nós aumentamos a receita. Os governos anteriores privilegiaram o ajuste fiscal e conseguiram fazer superávites primários bastante expressivos, exatamente porque eles aumentaram a arrecadação. Desde o final de 2014, da gestão Levy até a gestão Meirelles, nós tivemos no Ministério da Fazenda uma gestão de enxugamento, de corte de gastos. E isso acabou refletindo na redução do emprego, na redução da arrecadação. O governo atual, ele procura afirmar que o déficit fiscal é motivado pelos gastos do governo, o que não é uma verdade. Se nós observarmos historicamente, os gastos do governo cresceram de forma relativamente estável. Entretanto, o que nós tivemos a partir de 2014 foi uma queda brusca da arrecadação. O nosso problema não é de gasto, o nosso problema é arrecadatório. Agora, o governo, em momento nenhum,
optou por fazer uma reforma tributária redistributiva com impostos progressivos que permitisse ampliar a carga de arrecadação no Estado e resolver o déficit social e removimentar a economia através de investimentos produtivos. Então nós temos dois cenários. Um cenário de ampliação dos gastos do governo, de obras, de investimentos, e um outro cenário completamente distinto de corte de gastos, enxugamento da máquina pública e, como consequência, nós temos um ciclo vicioso. Menos investimento, menos emprego, menos renda, menos consumo, menos arrecadação. E, portanto, menos repasses para estados e municípios. A gente vai dar um intervalo e daqui a pouco eu quero entender que muitas vezes as pessoas tentam comparar a PEC, que foi aprovada em 2016, com uma família. Com a família não pode gastar mais. Eu quero que vocês tentem explicar melhor essa situação para as pessoas. Inclusive, a gente vai falar sobre o fundo de participação dos municípios, como é que os municípios vão se virar em 2017. Fique com a gente, aqui tem discussão. Aí agora no próximo bloco eu vou começar com você, já para falar sobre essa questão.